Mais uma vez voltando com o Luiz Carlos Vasconcelos. Vamos esperar a galera chegar. E vamos entrar aqui com imagens do filme que a gente fez junto. O Homem Mal Dorme Bem. E aí, ele já chegou. Vamos voltando. Pegou um vinhozinho, né? Na virada da hora sempre pega, né? Hoje eu não vou tomar, você acredita? Não vou tomar. Acredito. Só hoje, assim. Eu tô tomando menos, um pouquinho menos. Comecei uma dieta forte aqui, junto com a Paty. Essa foto é de que filme? De que... Isso aí é de um curta que você fez chamado Ah, Fragma. sim. Que a gente vai falar de curtas-metragens daqui a pouco, porque é um capítulo interessante. Mas seguindo a ordem aí, relembrando assim que você na sequência, né, do abril, você comentou rapidamente. Você rodou a área do Movie, fez uma participação ali, mais um filme com o Lírio, né? Na sequência, Mutum, que deve ter umas histórias legais também, porque... Só tem uma história. Que eu sei qual é, porque todo ator deve passar por ela, é o ideal. Por mais dura que seja, é muito importante. É o único filme que consta na minha relação de filmes e que eu não tô. É. Mas você tá, porque como experiência é incrível, né? Foi, eu E aí filmei. você foi cortado na montagem, não é isso? A diretora foi uma experiência linda. Que a... Qual é o nome dela? É a Sandra Kogut, né? Sandra Kogut. Ela me manda um e-mail que ela diz, faz um texto longo, você já desconfia. E, meu Deus, era dizendo que eu não entrei no filme. Que quando o filme foi montado, se percebeu que ele tinha que ficar só com o núcleo familiar do menino, do Mutum. Acontece. E todos os personagens de fora, o meu era um raizeiro que contava histórias e tal, não iam entrar. Na hora, eu fiquei, que é muito ruim. É uma sensação de perda horrível. Mas como? Aí eu resolvi responder na hora. Comecei a digitar uma mensagem. E quando eu começo a digitar, eu fui entendendo que um filme é um filme, que um filme se faz ele mesmo. É como se ele existisse além dela, de quem quer que seja. Sabe? Um filme, ele existe. O que montador, diretor fazem é revelá-lo. Ele vai chegar no lugar dele, sabe? É como se ele, em algum lugar, era aquilo. Então, ela descobriu isso no processo de montagem. E, por mais que isso pareça meio adoidado, mas acho isso mesmo. Acho que quando você chega no resultado, que caiu aquilo, você vai filmar, era sol e chove, você decide ir para a chuva. Ou seja, quando você vai ver o filme pronto, tinha que ser aquela chuva. Ou seja, estou dando um exemplo meu louco, só para dizer que essas contingências terminam levando o filme para algum lugar. E aí eu perdoava, dizia, claro, o filme se faz e que seja lindo. E foi lindo, porque uma coisa que foi muito dolorosa, no meu textinho de resposta, eu compreendi, eu não tive que perdoar, apenas entender, e ótimo. Foi tanto que ela me respondeu dizendo, vai ter na edição do DVD, eu vou tentar colocar nas imagens que acompanham os stories do filme, alguma cena sua e tal. Eu nunca vi o DVD, não sei se tem, eu acho que não, porque não faz muito sentido, né? Você botar como é que chama esse filmezinho que faz? Há uns extras no DVD, né? Uns extras, coisa desse tipo. Botar a cena ou atores que não estão no filme de verdade. Não sei se isso tem muito jogo, mas foi assim. Eu estou no Mutum, tanto é que ele leu meu nome, está lá nas relações, consta em tudo que é livro, que eu estou em Mutum, mas eu não estou no filme. Cenas excluídas, a Ju tá falando. É. Eu vivi isso, cara. Para mim foi um grande aprendizado. Eu acho importantíssimo o ator viver isso. Aliás, é um caminho quase que inevitável, mas assim,
quando você está fazendo muito cinema, né, fica inevitável, porque em algum momento você vai ser bastante cortado. Já é comum em todos os filmes que a gente faz, cenas que a gente, né, gosta serem cortadas. É muito comum. A gente, às vezes, faz uma cena incrível, chega ali para ver pronto, 2, 3 anos depois, 1 ano depois, e vê que a cena foi cortada. Mas essa de viver o personagem inteiro praticamente cortado para virar quase um figurante, eu vivi no filme de João Batista de Andrade, Rua 6 Sem Número. E recentemente, na Espera de Liz, eu levei o Túlio Starling, um ator jovem, maravilhoso. Levei ele para Venezuela, ele arrebentou. E na montagem eu percebi assim que, de repente, chegava uma cena que tinha um homem dizendo para um outro homem como ele deve ser bom. Nada mais patético para o que eu estava querendo mostrar no meu filme. Eu tentei de tudo aprimorar aquilo, melhorar, mas na montagem não cabia. Não cabia mesmo. E aí fui lá eu comunicar também para o Túlio, que foi super compreensivo, né? Falando, ó, cara, eu te devo uma, porque eu tive que te cortar do meu filme. Eu expliquei para ele todo o contexto, ele falou, cara, faz todo sentido o que você está dizendo. O que importa é o filme, e sei que é uma grande experiência para ele, e ele falou, cara, a nossa vivência lá me formou um ator melhor, porque foi realmente muito forte. Então, assim, vivi como diretor e vivi como ator. Já tinha vivido em curta também, porque na Noite por Testemunha eu tinha um diálogo longo de um ator com o personagem que faz o indígena, né, o Fidelis Baniwa, e eles tinham um diálogo na van e eu cortei inteiro. Então, assim, isso é muito comum, gente. Quando não cabe na montagem, não dá. O filme E é incrível, porque terminam sendo experiências significantes. Sim, são marcantes. A nossa Dor, carreira também susto, medo, e você tem que enfrentar, porque a vida é feito disso. Sim. E é importante dizer, porque assim, é pouco falado, e muitos podem passar por isso aqui no futuro, e tenham generosidade quando acontecer, cara, porque não vai ser... Qualquer ator, pode ser o ator mais importante do mundo. Se na hora da montagem sentir que ele vai dançar, dançou e foi. Uhum. Cara, é importante, assim. Eu acho que é o Fellini que dizia que um filme, ele nasce e morre 3 vezes. Ele nasce e morre no roteiro. Quando você faz o roteiro, ele nasce. Isso. E a partir do momento quando você vai comer, quando você roda o primeiro take do filme, ele morre ali. Porque ele vai ser uma outra coisa depois daquilo. Depois ele vai nascer e morrer de novo na montagem. É justamente esse momento. Que é o nascimento definitivo. É o nascimento definitivo. É quando tudo se fecha. Não tem jeito. E é aquela frase também do Bressani falando: o cinema é a única arte que a gente filma para ver como é que vai ficar. Por aí. Né? Estão perguntando de onde é a foto. É do filme Fragma, do Eduardo Moraes. Também Moraes. Eduardo Moraes. Exatamente. Lá de Santa Catarina. Moraes. Que é legal, você faz uma participação, aliás, é um ponto generoso na tua carreira, porque você já, tendo feito vários filmes, vai e faz uma pontuação final. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, que eu acho importante uma cena trazer. Só. Eu até trouxe uma cena do Acalanto, porque lindo, vale dizer que você continuou fazendo curtas depois dessa trajetória toda que a gente está revivendo aqui. E tem agora, 2 que não constam aí na relação nenhuma, porque ainda não foram lançados. Um então, deles, lindíssimo. Você vai falar... Vai falar deles daqui a pouco, porque o capítulo do curta-metragem eu acho que vale a pena citar aqui. Beleza. Por isso que eu quis trazer imagens assim. Mas voltando aqui, vamos lá. A gente já se conhecia. Eu já tinha feito uns telefonemas para você, já tínhamos nos cruzado no Festival do Rio, de teatro, no Goiânia em Cena, e tinha umas coisas ali, já tinha... O Fenarte aqui na Paraíba. Fenarte na Paraíba, eu já tinha te ligado para a gente fazer o documentário do Chuchu um dia. E aí, mas na verdade, a gente se conheceu mesmo, de repente, quando eu te fiz uma ligação para fazer esse filme. Que não foi fácil ter Luiz Carlos, vocês não têm ideia. E aí vem também um capítulo que eu acho interessante contar, porque assim... Primeiro, é o nascimento da nossa amizade, do nosso amor, da nossa parceria, assim. E eu querendo, assim, ó,
falava, é o Luiz. E o Geraldo falava, meu pai, é o Luiz Carlos, cara. Não tem jeito. Se vira. E eu falava, não, eu vou me virar mesmo porque eu quero que seja o Luiz, cara. Né? E tinha toda aquela história também, né, do personagem que vem do... Né, porque tem o circo no filme. E assim, a gente precisava de um cara que, ao mesmo tempo, quando apresentasse a fase atual do filme, ele já tivesse desgastado, né? Então a gente teria aquela maquiagem, aquela coisa assim, mas quando viesse o flashback, que fosse viril, que tivesse uma apresentação jovem e ao mesmo tempo uma experiência de circo que era importante para o personagem. Então tinha todo sentido ser você e, além de tudo, eu querendo muito trabalhar contigo e falar, cara, eu quero, a gente tem que conseguir o Luiz, cara. E aí eu pensava no seguinte, eu falava, eu tenho que conseguir pelo meu pai também. Porque a gente teve no primeiro longa do meu pai o Paulo José como protagonista. O segundo longa dele, a gente teve o Tunico Pereira, que foi o Círculo de Fogo. O terceiro dele, o Antônio Fagundes. E o quarto eu falava, porra, o Geraldão fez a retomada do cinema brasileiro. Quem tá nesse momento aí, né? O cinema tá hoje muito por conta do que ele fez também. E aí eu falei, cara, é Luiz agora, assim. E aí vem a tua parte, você conta aí quais foram os teus dramas iniciais, com toda a transparência possível, com o roteiro, porque também no meio disso tem um ganho muito grande também, né? Que é a tua capacidade de analisar o roteiro e questionar, né, Luiz? Mas isso é bacana, porque isso é sinal de uma relação sincera. Sincera, né? maravilhoso. Mandou o roteiro, eu digo, Bruno, eu tenho objeções ao roteiro. E aí diz, não, estamos em construção, vamos construir junto e tal. E é complexo, né? Um roteiro que ele é muito imbricado, tem muitos momentos, muito vai e vem, é uma coisa complexa. Mas eu sei que hoje, quando paro, olho e vejo as imagens, não tendo mais Geraldo com a gente, cara, eu sou atravessado por uma alegria, sabe? É bonito isso. Um agradecimento em ter feito, sabe? Mil histórias. Estava começando Francisco na história. A gente já falou disso em outros momentos, que eu deixei Francisco lá, fui bater em Hong Kong. Francisco apontando todas com as namoradinhas que ele arrumava lá no circo. Entrou em jaula de onça. As dificuldades da filmagem, aquelas locações todas. O personagem, né? Essa camuflagem, esse se esconder no outro personagem. São coisas muito ousadas, difíceis. E que hoje, quando a gente vê, do caramba, conseguiu-se, né? É, total. E ter estado com o Geraldo nisso, com tu, foi muito importante para mim. E para mim também, cara. O resultado é isso aqui hoje também. Além de várias outras coisas que a gente vai fazer na vida. Mas um dos dramas que você tinha, que era muito pertinente, que é bonito também da tua história, é que você tinha um problema ali você fazia um palhaço que, de repente, ele abandonava o circo. Abandonava o palhaço, Aí você falava, cara, mas abandonar um palhaço é uma coisa muito dura, né? E eu tentava ressaltar uma coisa do drama que ele vive, né? Pelo amor. Mas é realmente muito bonito de se ver um ator que é palhaço e que fala pra mim, assim, que falava sempre, Chuchu, ali foi a primeira vez que você disse, Chuchu é tudo que eu tenho na minha vida. E eu faço um personagem, essa representatividade de abandonar o circo, é uma coisa muito dura, né? Foi daí, inclusive, você vê como é importante, não sei se você vai lembrar disso, mas como é importante trazer um ator que questiona o roteiro, é que o final do filme ele não estava totalmente fechado, a gente não sabia como ele se revelava. E aí a gente começou a questionar isso por conta do que você trazia, e o Geraldo falou, mas e se a gente trouxer, cara, então ele se travestindo propositalmente? Então, que tem até o momento final, não sei para quem, esse filme está disponível no YouTube, mas no final a gente vê que aquilo ali é um personagem que ele criou. A gente vê ele tirando aquela barba, É claro que tudo isso para ficar crível é uma coisa muito... Teve muito dedo do Luiz como um ator criador, assim, né?
Criamos uma prótese que levantava o nariz aqui por dentro. É muita loucura. Muita loucura, porque você Caburé. fala, cara, e se em vez dele se esconder, a gente não. Você trouxe isso, né? A gente não revelar, ele não se mostrar estranho, né? Porque a primeira ideia era ele se esconder atrás da barba inteira, para ela, personagem que ele não. Que ela não tá. Ele não se relaciona muito com ela, ele se esconde dela, né? Da dona do posto, que é uma relação de amor. É uma história de amor. E não, o Luiz quis trazer justamente isso, assim, porque aí ficou um personagem, cara, queira ou não, ele tem um quê de bufão ali, né? Com o que ele faz com a vida dele. Não como ele tá no filme, mas assim, o propósito de se maquiar para se esconder, até fazer justiça com as próprias mãos. Nesse sentido, é muito eu. É muito Luiz Carlos com minha relação com o melodrama. É como se esse personagem do circo faz o grande melodrama da vida dele, que é se caracterizar de um outro no território da pessoa amada, que não podia ser reconhecido. Ou seja, é o último melodrama. É incrível isso. Essa ligação do ator de circo com o melodrama. E aí a gente teve também, você conhecendo a Simone, vocês tiveram uma relação linda, uma história linda, que veio, que continuou depois do filme, assim, né? Muito forte. E outros atores legais. Esse filme também tem um pouco do Val da Sarapalha nele, porque a minha ideia de trazer também Everaldo Pontes para o filme foram duas. Primeiro eu falei, cara, eu vi o Val da Sarapalha, são atores magistrais, eles têm que estar. Aí o meu personagem, o Wesley, eu sempre gostei muito, né? É muito marcante para mim o Val da Sarapalha, então o Everaldo Pontes chegar também para esse filme vem daí. E outra coisa que eu pensei assim, estrategicamente, que eu falei, se eu já colocar o Everaldo antes, é mais um motivo para o Luiz de repente se sentir seduzido para vir. Então, vamos embora de volta. E aí, cada ligação era uma coisa nova que eu falava para você. Claro que eu não sabia que você estava jogando 1000 Xings, né? Você veio eu fui entender o Xing aí. E aí, claro, aí quando começou o filme, a gente começou realmente a relação de amizade, de parceria, que nos bastidores aconteceram muitas coisas, né? Dentre elas, você viajar com o Chuchu para a China e deixar o Francisco para que eu cuidasse. Eu que fiquei cuidando de Francisco, filho de Luiz, enquanto estava ali encerrando a preparação de elenco e começando a primeira semana de filmagem. Então são muitas histórias mesmo, assim, e além de várias outras ali no set de filmagem, a gente junto. Um dia desse eu mostrei o papel que você me deu do quadrado de Sator, né? Sim. Falando pela primeira vez para mim nos ofícios, foi numa noturna dentro dessa borracharia, que eu ouvi pela primeira vez o ofício da guerra. Sim. E aí estão imagens do... Tu contou outro dia que estava dentro do roteiro. Colei na página do roteiro, cara. Fui revisar as minhas tabelas. Esses dias abro uma página do roteiro que eu guardei. Tava lá esse papel. Imagina, eu não lembrava nem que eu tinha guardado o roteiro. E encontrei aqui nas minhas buscas aqui. Imagina. E guardei esse papel. Ainda bem que eu encontrei. Agora eu não esqueço nunca mais. Guardei. Você vê como foi marcante. Pois é. E aí uma coisa legal só que eu acho importante dizer assim é que o Gera, assim, como diretor, na trajetória dele inteira, os personagens que ele sempre quis revelar são esses do interior do Brasil que ninguém vê, que estão no Brasil profundo. Ele nunca fez um filme numa grande cidade. Sempre. E o teu personagem é um representante disso também. Né? Legal ver as imagens. Tem umas cenas que eu gosto muito nossas, assim, é um bate-bola muito legal, assim, que a gente tem nesse filme. Eu acho aquela entrega do personagem que faz a traição no final ali, quando eu converso com ele e meio que te entrego ele para você entregar o cara para a polícia, é um momento que sempre esse filme visto as pessoas ressaltam. Vem na sequência disso. E aí,
E aí, nesse mesmo ano, na verdade, não sei se foi no mesmo ano, porque eu não sei quando foi filmado, né? Você fez O Sol do Meio-Dia com a Lili Café. Antes disso, Bruno, só tem É, um detalhe que o Mussarela fez uma pergunta longa, lá em cima, eu acho. E só para não ficar sem resposta, que ele vale. pergunta se em algum momento eu tive que abandonar o chuchu por outras coisas. E eu respondi isso já em algum lugar. Quando fui para a Dinamarca, né, eu contei um pouco isso. Quando cheguei no Rio, você é ator de televisão. E aí botava chuchu pro lado, entendeu? E isso eu só fui entender um pouco depois. Mas aconteceu sim. A resposta então é sim. Várias vezes eu neguei chuchu, mas terminei percebendo, ainda bem, né? Vamos, Mas Bruno, voltou desculpa, para só ele. para responder a ele. Voltou para ele, né? Voltou para o Chuchu. Pois é. Aí hoje eu posso dizer tranquilamente, é tudo que eu tenho na minha vida, o chuchu. Você falou isso para mim. E aí tá O Sol do Meio-Dia, que a gente já viu em várias lives aqui, porque várias pessoas, profissionais do audiovisual e atores também, o Chico Dias, que estão nesse É, trabalho. É um filme que eu também gosto muito eu e gosto acho, também. para mim, é o Essa melhor. cena, É difícil dizer isso, mas para mim é um dos seus melhores trabalhos. eu acho também. Eu gosto muito, porque o roteiro favorece isso. A maneira como aconteceu, sabe? Lili me liga de São Paulo, perguntando se eu topava fazer um teste em São Paulo. Uhum. Me lembra muito bem de ter jogado o Xing, que me mandou ir. Foi louquíssimo. Foi um teste onde eu tive que me botar pelo avesso. E aí a resposta dela foi incrível, que ela, o pessoal todo que estava na equipe que tinha visto o teste, estavam tentando se recuperar e tal, que tinha sido muito impactante e tal. E aí rolou, fiz o teste. E o Arthur é um personagem tão bom fazer, né? Alguém que arrasta uma dor, um assassino que mata a mulher que ama, né? E arrasta essa dor, é louco, né? E isso, eu aqui dentro, eu entendo, sabe? É como se a gente humanamente pudesse entender que lugar é esse, sabe? Que ele acha que tocando fogo na casa vai se livrar da dor, da imagem da mulher. Então, um personagem muito dolorido que me cativou a alma, assim. E as parcerias todas, né? Chico, Lili, Kitty, toda a equipe envolvida, um cenário extasiante, sabe? Como é que chama? Na Amazônia, aqueles riozinhos debaixo da floresta, como é? Os rios, Igarapés, Igapós, Gares. Igarapé, os Igarapés. Aqueles igarapés e a gente naqueles barcos e praias, que era no filme, a maior parte do filme é em cima de um barco, e esse barco viajando por aqueles atuações todas, revoadas de araras às 5 da tarde em tal lugar. Onde eu veria isso se não fosse dentro da locação de um filme, entendeu? Não só isso, a beleza exuberante daquela floresta, mas a história que se contava e o desafio, o medo dessas cenas tão ousadas, como tu falou um dia desse, que vai do riso ao drama. Ou seja, é um filme muito assustador, né? Desafiador, por isso tão interessante. Eu acho lindo. Para mim, eu tô falando, quando eu falo um dos melhores trabalhos teus, eu falo do teu trabalho de atuação. O filme em si também eu gosto muito. Mas assim, o Sidney tá perguntando se são manguezais que você tá falando, mas lá não tem manguezais. Não é A manguezal, na Amazônia floresta tem não tem. igarapés e Igarapés, eu igapós. queria dizer igarapés, eu não me lembrava. São pequenos Igara- riozinhos dentro da floresta. São Porque é uma canais. malha. Tem o rio principal e meu amigo é um fractal de igarapés. E a gente sai por aquela. Muitas vezes tem que parar
e torar um toro que estava da árvore que caiu no meio do rio e ninguém passava. Você tinha que desobstruir a passagem para seguir. É muito louco. Mas, uma sumaúma, a quantidade de sumaúmas gigantes que a gente encontrava. Eu nas esperas descia e ia me agarrar com a sumaúma. É lindo demais. Filmar na Amazônia é bom demais. E aí a gente tem mais imagens do Arthur, né, cara? E eu acho assim, esse filme dirigido por uma mulher, como você mesmo falou, para mim é muito atual, porque ele, queira ou não, um personagem dolorido que matou a mulher que ama, é um filme que fala sobre o feminicídio, não tem jeito. E porque não há razão que faça com que um crime seja praticado. Nada justifica um crime de assassinato, né? E aí, lembrando, assim, que não há problema em fazer filmes assim, desde que a gente problematize a coisa. Que é o que a Lili faz muito bem nesse filme, problematizando, inclusive, através da culpa, né? Que o teu personagem tem um remorso muito grande. Eu não sei se eu já te E disse, aí, mas o roteiro de O Sol do Meio-Dia é a versão de Lili Café para Crime e Castigo do Crime e Castigo que você Dostoiévski. falou esses dias. Pois é, cara. Mas o que eu estava dizendo, eu estava querendo chegar num lugar que é assim. A gente vê na tua trajetória personagens que são assim. O problema é não problematizar. Você mostrar a escravidão sem problematizar. Você mostrar a violência contra a mulher sem problematizar. A gente tem que problematizar. Quando você bota simplesmente a pessoa dando porrada, ofendendo verbalmente, e aquilo fica gratuito, hoje em dia isso não dá mais. E aí eu falo isso porque a gente vem falando muito dos negros, né? A gente vem falando, e a semana inteira em cima disso, nas nossas lives também. E a gente tem imagens aqui do teu Timóteo lá que é Sim. outro personagem duro, que faz justamente trabalha no mercado dos escravos e O Inventor de Sonhos. No Inventor de Sonhos. Eu nunca vi esse filme. Nunca viu, né? Nunca vi. E é por isso que eu quis trazer imagens, mesmo que rápidas, dele. E aí, ao mesmo tempo, trazer a imagem de Nelson Sargento ali, você no primeiro dia. Porque, assim, queira ou não, você vê que existe um propósito de discurso do ator com a vida. Né? No melhor dos sentidos. Então, assim, esse é um outro filme que problematiza um pouco a coisa. Claro que ele apresenta mais do que problematiza, mas, assim, é um outro tempo também. É um outro tempo, é uma outra época. E acho interessante, na sequência disso, a gente trazer justamente, porque o legal é ver isso ao lado disso. Que é outro personagem, outro filme emblemático na tua carreira, que é Carandiru. Eu selecionei essa cena propositalmente, que é o teu personagem vulnerável e passível, de acordo com o pedido do Milton Gonçalves, para poder ver a família fora dos criminosos, e o Ailton Graça sentindo que aquilo ali é algo que pode comprometer a ele profissionalmente. É uma cena que eu acho linda, até porque é uma das transformações mais bonitas do filme para mim. Tem algumas no filme, né? Tem a do Milen Cortais, né? Mas essa eu acho marcante para trazer. Você com Milton e Grace. E aí você falando um pouco, por favor, desse filme aí, que veio meio que na sequência. Foi antes, assim, aliás, né? Mas é importante essa história. Na verdade, é talvez o meu filme mais visto, né? Milhões de pessoas viram Carandiru, depois via televisão, 50 milhões vão ver, se transforma em série, o personagem continua, em Carandiru, outras histórias.
E tenho muitas lembranças. Quer dizer, na verdade, eu estava produzindo o Riso da Terra, um evento que era um sonho meu, reunir palhaços de todos os 5 continentes em João Pessoa. Conseguimos reunir 1.500 palhaços em um período de 2 semanas. Um projeto de doido, né? Ambicioso. Quando eu olho para trás, eu acho que eu não tinha nenhum juízo. E estava no meio disso quando o Babenco me liga, me convidando para ir a São Paulo, para ele me conhecer pessoalmente, que ele queria, olha ele aí, o querido, que ele queria que eu fizesse o Carandiru. Vê que loucura! Eu dizia a Babenco que eu não podia. É um absurdo isso. Como é que um ator de Babenco, que vai fazer Carandiru, o doutor Drauzio, lhe convidando para lhe conhecer, e você diz, eu não posso, Drauzio, eu estou aqui metido no evento mundial. Imagina. E o cara adia esse encontro, entrou para depois do ano. Isso era 2001, o evento, dezembro. E ele, então, me leva... Agora não tenho clareza se foi depois do evento, ainda em dezembro ou em janeiro. Tenho a impressão que foi em janeiro, para ir para São Paulo. E foi lindo, que ele me leva para um restaurante. Pergunta o que é que eu quero comer. Vê só, eu e ele num carro enorme, que eu nem sei o nome. E era um que tem aquele símbolo famoso. Bom, eu não entendo muito de carro. Mas é um lugar que falava japonês. Ele, Bruno Tavariar, o japonês. E ele me leva, cara. Ele vai em alguns que estão com fila na porta. Diz, não, vamos para um que me atende especialmente. Aí, não sei onde, lógico. Não sei se na Liberdade, onde. Cara, e a gente entrou, e esse cara, o Babenco pediu uma degustação. Eu digo, apresente a gente o que você tem de melhor. Cara, foi inacreditável. O cara trazia de duplazinhas, de coisas raras, de gemer. E eu e Babenco a tomar saquê e a conversar, rimos muito. Tanto que ele disse, cara, essa história de palhaço que tu tá me contando, isso, a gente podia trabalhar um roteiro para isso. Ele começou a viajar na ideia de criar um roteiro a partir de... Não sei que histórias eu contei a ele, de Chuchu, dos palhaços, que ele ficou animadíssimo. E resultado? Aí eu fiquei sabendo que nesse período que eu não pude ir encontrá-lo, ele andou fazendo leituras do roteiro no Rio, em São Paulo, testando vários atores que estavam no filme, mas foram testados para fazer o doutor. Ou seja, eu sou um cara de muita sorte. A vida tem sido muito generosa comigo, entendeu? A esse ponto de você dar meio não a Babenco, que o cara insiste, ainda me leva e termina fechando. E eu terminei fazendo o Carandiru, né? Tinha muita tensão, porque Babenco ele trazia uma certa tensão para o set. Eu dei uma entrevista para a Andréa no programa que ela tem no Canal Brasil, não sei se foi ao ar, ia ao ar em maio, não sei se vai ainda, que são filmes que passaram em Cannes, eu acho, ou é por diretores, vai passar Carandiru, e depois tem uma entrevista comigo e o Caio Blá sobre o filme. E a gente fala um pouco isso, de que era tenso o set com o Babenco. Ele fazia um tratamento seríssimo, né? Tinha oncologia, e ele dizia que mexia no humor dele. Mas eu não vou contar isso aqui, não. Essas histórias eu conto lá no programa dela, detalhe um pouco alguns episódios, mas comigo sempre foi muito, muito atencioso, e eu devo muito a ele. Se eu tenho que fazer uma lista dos meus mestres, Babenco vai estar no meio por ter me dado essa oportunidade de ter acompanhado o Dr. Drauzio quando ele ia clinicar no Carandiru. Talvez tenha sido a parte mais preciosa de todo o filme para mim. Era sair do Rio, onde eu morava, e ia nas segundas-feiras para São Paulo, encontrava o Drauzio, aí pegava o mesmo metrô ali na Santa Cecília e ia para o Carandiru. Ele me apresentava como estagiário, não falava que eu era ator, coisa nenhuma. Me dava aula de medicina, botava o meu dedo nos furúnculos. Era incrível. Uma aula de humanidade. Aqueles presos, sabe? O Drauzio sem máscara, sem luva, a fazer aquelas campanhas contra a AIDS.
a educar. Nossa, foi incrível esse momento. Não sei quantas segundas-feiras, durante uns 2 meses, acompanhei ele. Lava minha alma quando eu me lembro. É uma grande figura. Drauzio, querido, fica aqui minha homenagem. Não só pelo o Carandiru ser fruto de uma experiência humana dele dentro de um presídio, de um trabalho voluntário, que resulta no livro, que resulta no filme, e isso fala por si só. Né? O relato dessas dores humanas. Nossa, sou muito agradecido a Drauzio Lavabenco. O elenco, então, nem se fala. De Gero Camilo, Wagner... Milha. Milha. Gonçalves, Leona Carvalho, Ailton Graça. Tu consegue dar conta. Muita gente. E não teria como, né, cara? Porque é um diretor, assim, não tem como não estar na tua lista dos grandes mestres, porque... Ingrid, querida. Babenco é Patrícia. A Patrícia está comentando até uma coisa legal aqui, que ele é homeopata. Ela está citando justamente o momento do Milha em Cortais, que ele fala, né? Ele vai até o teu personagem e fala: doutor, tem remédio para a culpa? Claro que isso aí marcou ela, porque ele é homeopata, ela sabe que tem remédios para a culpa, no caso da homeopatia. Muitos, se tivesse, aliás, todo mundo ia querer. E que mudam a vida, mas tem, na homeopatia tem. Ela pode responder isso bem para quem quiser e estiver precisando, inclusive. Aliás, quem não precisa em algum momento na vida. Mas essa cena que você está citando aí, Paty, é do Milha em Cortais. É fantástico. É uma das redenções também do filme que eu gosto muito. E o Babenco é esse mestre mesmo, né, cara? Porque, assim... sabe tudo. Cara, Iron Weed, O Beijo da Mulher-Aranha, Brincando nos Campos do Senhor, Carandiru... o último filme que ele fez, inclusive, que é o Meu Amigo Hindu, que é de uma transparência com que o filme conta a história de um diretor querendo fazer o seu último filme porque ele está com câncer. E ele faz o filme justamente porque ele é um diretor querendo fazer o último, clamando por o último filme. É um mestre mesmo. E fica aí também, não podia deixar de passar por aqui. Realmente deve ter sido o teu filme mais visto. Foram 5,5 milhões de espectadores. Ele fala isso nessa entrevista. Claro. Que ele também não imaginava, ele nunca ficou se perguntando se os filmes dele fariam muita bilheteria, mas ele não imaginava que seria tanta no Brasil. E pois aí, esquecemos de falar, eu não falei, isso a gente começa a falar dos atores e esquecer muita gente. Esquecemos de Lázaro Ramos, que arrebenta com um personagem lindo, daquele drogado, surfista. Eu vi agora, uma noite dessa, alguém mandou mensagem: estou revendo pela 10ª vez Carandiru no canal, não sei das quantas. Aí eu fui ver e revi. Nossa, muito bom. O trabalho dos atores, essa moçada que está no Carandiru. Nossa, Wagner. Você falou do Caio Blá, tem o Ricardo Blá, tem o Henrique Dias. Henrique Dias, tem o Rodrigo Santoro. Santoro arrebentando como Lady Di. Maravilhoso. Lindo demais, lindo demais. Mas, Luiz, você falou dos curtas-metragens e pode ser que tenha aqui um curta-metragista que queira fazer um filme contigo, ou comigo, ou com a gente. E aqui tem imagens de um curta lindo que eu trouxe para representar todos os curtas. E quis trazer a cena Acalanto. Eu vi esse filme em São Luís do Maranhão. A gente estava junto, aliás, no mesmo festival. Não, o diretor filmou, é de lá. Eu vi esse filme em Gramado. A gente foi jantar até depois. E é uma cena maravilhosa, inclusive, com uma grande atriz, inclusive, que você faz. Sim. Né? E você falou que tem mais 2 curtas que você rodou recentemente. E junto com esse filme tem a longa também. Porque, na verdade, se você for ver algum, onde cita lá a minha filmografia, para em 2014 com o Irmã Dulce. Sim. Mas aí, logo em seguida, tem Filho de Boi. É um filme que está andando nos festivais pela Ásia, estaria no México agora. Eu iria também, mas aí aconteceu a pandemia. É um filme muito forte, com preparação da Fátima Toledo. E um menino maravilhoso, João, que vivia uma situação muito parecida com a do personagem, massacrado pelo pai, no sertão ermo da Bahia. É um filme lindo, que já vai chegar por aí. E tem um
chama Entre Dois Céus, que ele pega a Venezuela, os migrantes venezuelanos que entram ali pela Amazônia, e ele faz um filme discutindo, né, essa migração Venezuela-Brasil através de um mote incrível de uma mãe grávida, muito lindo. Eu faço o caminhoneiro estúpido que só quer saber do dinheiro, trazendo esse povo numa caçamba de caminhão para a cidade, e a relação deles que se desenvolve aí Entre Dois Céus. Muito lindo, muito lindo. Filmado na Amazônia, em Figueiredo, como é que chama a cidade que tem ali no norte de Manaus? General Figueiredo, eu acho. Presidente Figueiredo. Presidente Figueiredo, rapaz, General Figueiredo. Presidente Figueiredo. Lindo, tem cachoeiras mais lindas. Região de cachoeiras da Amazônia. Muito lindo, muito lindo. Já fui lá. Filmamos aí. E é uma história comoventíssima, muito linda, com atrizes venezuelanas, duas atrizes e outro ator venezuelano. Um filme que eu amei fazer. O nome do diretor... Nossa! Um brasileiro paulistano que está fazendo escola em Nova York. Esse filme é a conclusão da escola dele em Nova York. Acabou de ser premiado lá. Então esse filme vai chegar no Brasil ainda para ser lançado. Louco para ver. Louco para ver. Ele só fala coisas boas. Luiz, o teu trabalho está bacana, as pessoas estão super elogiando. Ai, meu Deus. Eu digo antes da gente acabar aqui. Vá pesquisando aí. Enquanto eu vou, já que você falou dele, eu vou trazer imagens também para não deixar passar. A gente passa por ele rapidinho, que é o Irmão Dulce. Você falou do Irmão Dulce aí, então tá aí Irmão Dulce. Que é um filme também que eu acho, cara, é um filme grande, né? Uma mega produção. Um filme que eu não considero que ele vai naquele caminho unicamente do filme religioso e tal, mas mostra para a nossa incrível personagem que foi canonizada, que tinha um senso de uma personalidade fósforos, com certeza aí para Paty. Maravilhosa. E você faz um padre, né, Luiz? Seria o arcebispo do Rio de Janeiro, quando era jovem, estava na Bahia, o anterior Salles, não era? Dom Salles, ele tinha Salles no nome. E ele ainda, antes de ser arcebispo no Rio, uma ou duas cenas que eu faço com a Irene Ravache. Foi muito bom fazer a cena com as duas. Uma participação também. Fiquei muito feliz de ter feito. E com a mulher do Drauzio, né, a atriz. Mulher do Drauzio, sim. Que faz a irmã Dulce. Tem a Bianca Comparato, a mais nova, né? E a mulher do Drauzio, que eu também esqueci o nome agora. Enfim, aí você. Acabou de aparecer você ali. E, cara, é muito trabalho, é muito legal, assim. E isso que eu não trouxe tudo, né? Não tem como trazer tudo. Mas eu fico aqui, antes da gente passar para o próximo, te perguntar, assim, porque a gente não falou muito do curta-metragem. Então, assim, se um diretor te chamar para fazer um curta-metragem, você gosta da linguagem ainda e exercitar como ator o formato mais curto, né, Luiz? Não tem nenhum preconceito, nada. O critério vai ser sempre o roteiro, se me interessa ou não. Tem um outro, O Menino Azul, um curta paraibano, do Odécio. Filmamos agora no começo do ano. Muito interessante também. E que deve estar entrando aí nesses dias. Então, na verdade, são 4 filmes que faltam entrar. O Marighella, que está com data agora para novembro. O Filho de Boi, esse outro longa do Haroldo Borges, lá da Bahia. E os 2 curtas, Entre Dois Céus e O Menino Azul. Então, são 4 filmes que estão para entrar aí, e que foram rodados e que já estão prontos. Na sequência, eu trouxe uma outra parceria legal da tua vida. Já vou trazer o Marighella,
que a gente começa a caminhar para os 15 minutos finais. E aí tem o Tempo e o Vento, né? Porque você tem uma amizade, uma parceria com o Jaime Jaime Monjardim. Monjardim. Foi E lindo aí tá fazer. você, esse núcleo interessante dessa família, né? Que você faz o pai, Maneco Terra, pai Mané. da personagem principal. E é isso aí, a Jade comentando aqui que você tem um puta trabalho extenso, maravilhoso. O Davidson falando para eu salvar a live, é lógico que eu salvo, só não salvo quando o Instagram trava. E quando é problema meu, não dá para salvar. Quando é a questão espiritual, aí quem manda é a espiritualidade. Trava a parada aqui, né? Pois é. E uma coisa Mas, que eu podia dizer do O Tempo e o Vento é que era um personagem tão primitivo, sabe? Esse pai de um rigor que mata o amor da filha, o amante, que engravidou ela, esse índio. É tão distante, sabe? De uma cabeça minimamente racional, justa. E eu me lembro que os takes que a gente fazia noturno, naquele frio gaúcho, a gente com aquelas mantas de carneiro, e o índio entrava para tocar a flautinha dele, e a gente fica naquele silêncio, é uma cena linda. Ele toca a flautinha, e ela, a mãe e eu a escutar aquilo, e eu devolvo a faca a ele nesse dia. E eu me lembro do comentário do Jaime, que ele dizia, nossa, que a gente tinha transformado os personagens em personagens bíblicos. Sabe assim? Era de uma crueldade tão tamanha esse maneco, sabe? Que não está nem aí para que vai causar a filha, se ela vai sofrer ou não, mas ele está preso ao critério de justiça dele. Mas que essa ideia de ter imprimido uma certa profundidade bíblica a esse maneco, a esse homem cruel, e traz um pouco essa atmosfera do que eu sinto, sabe? Legabui, que fazia meu filho. Foi muito bom. Uma experiência longa, dura, né? O incêndio da casa, ser filmado debaixo, o corpo dele debaixo da cinza da casa, ainda fumegando, foi queimada ontem à noite, filmou-se ela queimando, e no outro dia ela ainda fumegando, resfriaram aqui e ali para poder meu corpo entrar e me cobrirem todo de cinza, para mostrar que eu estava carbonizado, sem respirar. Olha, não dá para descrever a dificuldade desse tipo de filmagem, sabe? Da insalubridade, mais uma vez, de pôr teu corpo naquele lugar para aquele take ali, a morte, o tiro pela janela que você tem que voar para longe o corpo. Bom, mas isso tudo para contar que foi muito bom, que é uma memória bíblica de um personagem primitivo, né, que traz como se fosse o histórico dessas dores humanas, sabe? Desse senso de justiça que evoluiu, graças a Deus, caminhou para um outro lugar. Não é dando um tiro que a gente faz justiça, por aí. Mas é uma sensação boa de ter participado disso. sim, é importante também colocar, se emprestar para essas coisas, né? A reflexão ela não se faz só com coisas boas, a gente precisa ver, precisa estar fazendo personagens assim. E aqui tem muita gente falando coisa legal, Daniel Infinito perguntando se foi falado do Ilhas Caimã, que você ainda não falou, mas que pode ser falado rapidamente. A Dom Manu, Eugênio Salles, lembrei o nome do arcebispo do Rio de Janeiro que eu fiz lá no Irmão Dulce. Dom Eugênio Salles, isso. O pessoal que está me dando dica por aqui. Pois é. Então, assim, você não falou do Ilhas Caimã ainda, e realmente não tem imagem aqui dele. Eu estou lendo aqui com a fala do Gabriel. Vocês já pensaram o quão foda é ser vocês? Sei lá. Gabriel é um ator do interior de São Paulo, fez uma oficina comigo ano passado. Quer ser ator, quer ser ator, quer ser ator. Menino muito novo, cheio de confusões e tal. Pois é, foda é sermos você também. Foda é cada um sermos o que somos, eu, vocês, todos nós. Esse é que é foda. Isso, cara. Mas diz, Bruno, eu te cortei aí.
Não, não, você tá lendo os comentários, é isso mesmo. E o bom da live é justamente ser assim, cara. Isso aqui não é programa de televisão. Aliás, a Regina graça é essa. Braga. E é Regina legal Braga. citar, até porque os comentários depois eles vão embora, eles somem. E Então, obrigado a assim, vocês que estão dizendo tudo que eu esqueci, estão trazendo. Regina Braga, estão atriz que faz trazendo, Irmã a gente Dulce. esquece, aqui é um Genial, linda, a organismo. mulher do Drauzio. Como é o nome? Regina Braga. Regina Braga, exatamente. E a Manu tá comentando aqui que você muda muito de um personagem para o outro, é muito intenso, e que ela queria que você falasse um pouco dessa construção da presença. E eu já vou, você fala com eu mudando para esse trailer aqui, que a gente já caminhando para o final, porque eu acho que tem 3 trabalhos que nesse momento eles estão, pelo menos para mim, mas acho que no mundo mesmo, esse é um filme de grande expressividade, que é o Marighella, né? Isso. Você pode responder a Manu aí. Filme Pois dirigido é. pelo Wagner, que dá para ver que é uma baita direção. E a gente tem mais os outros 2 trabalhos, um de teatro e um de televisão, que é o teu que está no ar, que não tem como a gente deixar de fora nesse momento. Mas responda a pergunta da Manu sobre a sua construção de presença Pois como é, ator. Manu. Você vê que eu aqui contando as coisas tenho essa, digamos, intensidade. Sou intenso, sou dramático ou melodramático. Tem uma energia, uma quantidade de energia que tem que ser administrado. E isso, de alguma maneira... essa cena do Marighella, É Rafael forte. que se joga pela janela, é incrível. É forte. Mas é aquela coisa que a gente já falou algumas vezes aqui nas lives, de sempre buscar em mim mesmo esse contexto que o personagem que está sendo feito pede e buscar em mim o ódio de Lampião, esse bicho, esse outro tipo de bicho que é o maneco terra do Tempo e o Vento, vão estar sempre aqui, acessá-los e sempre com ajuda, porque sempre tem ou o diretor ou os preparadores de elenco que estão ali para facilitar esse caminho, né? Para o Marighella aí, por exemplo, há também uma intensidade que eu gosto muito e que foi fundamental o trabalho da Fátima Toledo, do Luciano, assistente dela, nesse trabalho quase psicanalítico com a bioenergia, sabe, do esgotamento físico, do romper com essas barreiras que nós temos, sabe, esses padrões que arrastamos e que não vemos, é horrível. E um trabalho desse faz que você veja o que te bloqueia, as limitações, e você vai sendo mexido na alma. Eu contei já aqui, em outros casos, a minha viagem para o aeroporto errado, eu voltei para abraçar os caras que me ajudaram, ou seja, totalmente mexido. Assim, você é mexido. E quando isso acontece é muito bom. Quando você vive um processo que você sente que sua vida se alterou, você está percebendo o mundo de maneira diferente, é porque você acessou coisas que estão lá dentro. Eu acho que cada vez mais o mistério humano é esse. Nós somos um livro misterioso que não conhecemos. Então, o grande desafio da vida é quem consegue descobrir mais de si mesmo, sabe? Quem de nós consegue saber mais de si? E nós, atores, estamos nesse território, um território de escavacar a si mesmo, por sorte. Por sorte. É um ofício que permite isso. Exato. Permite que você saia um pouquinho, se conhecendo um pouco mais. E isso é caminho para que você seja um pouco melhor, porque nós somos terríveis. E você, quando consegue desvendar esses mistérios todos que nos cercam, que nos constituem, você consegue acessar coisas muito bacanas. Eu vi o Marighella numa sessão sozinho, numa cabine lá na O2 em São Paulo. Eles me prometeram que eu não fui para Berlim assistir, então, quando você puder, vem. Eu fui. Nossa, no final, o rapaz e a moça que tinham ligado o aparelho para mim foram desligar e olharam para mim, como que diz assim, e aí? E eu só chorava. É muito forte, muito forte. E ainda mais tendo vivido, sendo esfolado vivo, como eu fui, para fazer
o parceiro que divide as responsabilidades aí da ALM com Marighella. Então, foi muito, muito, muito forte, muito forte. E é uma história necessária nesse momento. O povo brasileiro, a juventude brasileira tem que conhecer Marighella e os guerrilheiros, os homens que pegaram em arma. Se isso é certo ou errado, a gente pode discutir. Mas antes disso estão ali patriotas, homens que deram a vida por nós, pela liberdade, para lutar contra um regime de morte que era a ditadura militar. Então, é lindo e nós temos que conhecer isso. O Brasil não conhece, porque a ditadura disse que ele era o bandido número 1, sabe? Um subversivo. E essa é a versão. E o filme vai contar a versão da história, a versão verdadeira. O que aconteceu, as mentiras que os militares nos contaram sobre esses homens, esses patriotas, homens e mulheres, de uma coragem que eu não tenho um pingo. Eles nos falam de resistência, de como ter coragem para resistir. E nós estamos num momento de resistência. Sabe? Nós temos que refletir sobre em que ponto. E Marighella vai ser para isso. Nós vamos assistir filme e dizer, e eu? Até que ponto eu sou resistente? Até que ponto eu posso lutar pela resistência? Eu posso ter resistência a isso que está aí, a esse desmando, a essa crueldade, sabe? A assassinos e terríveis que estão no comando do país. Milicianos. E nós estamos reagindo como? Batendo panela. Há uma pandemia lá. Oh, bom, eu vou ficar aqui falando isso tudo, não, mas pode apenas para dizer que é um filme necessário. Essa é a palavra. Necessário. Necessário, e lembrando que o alinhamento político dos atores, até onde eu sei, foi um dos motivos, inclusive, do Wagner selecionar o time. Que são todos atores alinhados com a política de esquerda. Todos, assim. Então, quer saber o teste? O teste era esse. Me mande um videozinho no seu celular analisando a situação política do país. 1. 2. Me manda um outro videozinho no seu celular me contando por que você quer fazer o filme Marighella. Eram esses 2 videozinhos. Eu fiz aqui na cozinha, conversando com eles. Então, Wagner insiste em dizer, nesse filme, esse é um filme partidário. Ele tem lado. E as pessoas que fazem esse filme estão deste lado da história. E estão contando a história que foi sonegada, foi mentida, foi construída pelos militares sobre esses homens patriotas, homens e mulheres. Então, são pessoas, não é um filme neutro. Não. Ele tem lado. Ele está do lado desses homens que deram suas vidas pela nossa liberdade. É um filme muito aguardado, assim. Por isso que eu queria deixar para o final. Mas não vai ser nem tão final, porque também não podemos encerrar dessa maneira. Porque a gente tem que falar desse trabalho aqui ainda. Eu até marquei aqui a Manu falando que o teu personagem é muito mal. Aonde é isso? Isso aí é a Luanas, que está no ar agora. Mas, assim, não vai dar para agora. Eu vou sugerir para a gente... pelo amor de Deus. Quanto tempo tem? Vamos acabar. Se o pessoal não dá. Não vai aguentar. A gente vai fazer mais 10 minutos para poder acabar com Aruanas e com o teu último espetáculo do Suassuna. Porque vai cair em 40 segundos. Ah, tá bom. Então, e 10 não dá minutos para a gente despedir aí. assim. E não dá para a gente despedir assim. Então, Tá assim, bom. eu vou encerrar essa e vou criar a próxima agora, em 1 minutinho. Beleza.